Justo juiz. Oi, gente querida, que a graça, a paz do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos estejam bem. E antes de darmos início ao nosso estudo de hoje, vou trazer aqui mais uma vez o lembrete de vocês comprarem, adquirirem a Bíblia 365, que vai trazer sempre um trecho do Velho Testamento, outro trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Durante 365 dias você vai poder ler a Bíblia toda em um ano. E a partir, dos nossos estudos diários, você também vai ler o salmo referente ao dia do nosso estudo. E lembre-se que dentro de Lagoinha Castelo, você pode participar de todas as reuniões que acontecem durante a semana. Você pode acessar as plataformas digitais que estão vinculadas à nossa igreja e verificar todos os dias os horários dos estudos bíblicos que são realizados para que você esteja em comunhão e constante aprendizado. No domingo, às 8h30 da manhã, nós temos a escola bíblica. Às segundas-feiras, temos às 15 horas o lendo.com. Às 20 horas temos o panorama bíblico. Quinta-feira nós temos estudo bíblico em 2 horários, às 14 e às 20 horas. Olha que legal, né? Então você pode verificar também os horários dos cultos lá no nosso canal do YouTube, onde estão sendo deixados esses estudos para você. Você pode verificar ao corpo do YouTube lá no dia do estudo, os horários de todos os cultos, de todas as reuniões, tá bom? E compartilhe também esse estudo com quem você ama, com aquele que está próximo de você, para que ele também seja edificado. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nós hoje vamos estudar o Salmo de número 7 e eu vou ler para vocês um trecho hoje do Salmo de número 7, que vai ser do versículo 6 ao versículo 11, que diz assim, versículo 6, Salmo 7, versículo 6. Ergue-te, Senhor, na tua ira, levanta-te contra o furor dos meus inimigos. Desperta-te, meu Deus, tu que decretas a justiça. Reúnam-se as nações ao seu redor, assenta-te acima dela nas alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Que a maldade dos ímpios cesse, mas que o justo se estabeleça, pois tu, ó Deus justo, provas o coração e os pensamentos. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Vamos parar por aqui por enquanto. Nós vemos aqui nos versículos 9 e 11 e também no último versículo desse salmo, no versículo 17, dizendo sobre a justiça de Deus. Nós vemos muito nesse salmo sobre justiça, sobre justo. No versículo 11 diz que Deus é um justo juiz. Deus é um juiz justo. Há um clamor de Davi neste salmo por justiça, que, aliás, sempre foi a motivação por detrás dos apelos pessoais pela vindicação que Davi fazia. Davi mostra que há uma convicção aqui. O juízo já está designado. Há uma ira, uma indignação constante de Deus contra o pecado e precisamos de nos arrependermos. No versículo 12 diz assim: se o homem não se arrepender, virá o juízo de Deus, né? Nós vemos aí, se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. Parece assim que Deus é um Deus bravo, né? Um Deus condenador, mas aqui, querido,
É a ira de Deus contra o pecado, contra aquele que peca, contra aquele que não se arrepende. A Bíblia é clara ao dizer nos versículos 9, 10 e 11. Diz no versículo 11: Deus é um justo juiz. E diz que no versículo 12, se o homem não se arrepender, a justiça de Deus virá sobre ele. No versículo 7, diz o seguinte: reúnam-se as nações ao seu redor, assenta-te acima delas nas alturas. Davi deseja que Deus tome o seu trono nas alturas e corrija todas as injustiças. A vindicação de Davi é uma passagem que mostra Deus exaltado como juiz, vencedor e legislador. Deus nas alturas é o Deus juiz. E no Novo Testamento há um quadro diferente, onde há uma nova dimensão que chega a ser surpreendente para nós. No Novo Testamento, a cruz é exaltada e não somente o trono, até que Cristo volte como juiz. Jesus, sim, Jesus é o justo juiz que se fez justiça por nós. Davi deixa a retribuição a cargo de Deus, pois somente ele tem a sabedoria para discernir o que as pessoas merecem, bem como o poder e a justiça para dar-lhes a recompensa. E nós devemos fazer a mesma coisa. Ao invés de buscarmos justiça própria, buscarmos muitas vezes querendo dar o troco ou querendo a nossa própria justiça, de não aceitar a situação, de deixar como está o que o outro fez conosco, nós devemos fazer como Davi, reivindicar a justiça de Deus, reivindicar a Deus, deixar que Deus é que sabe, Ele é que tem a sabedoria para discernir o que as pessoas merecem, o que os nossos inimigos merecem. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A Bíblia é clara quanto a isso. Então precisamos ter o discernimento e buscar deixar nas mãos de Deus a designação que Deus sabe que todas as pessoas merecem, cada um. E nós vemos no versículo 8 o seguinte: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, de acordo com a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Aqui, o salmista, que é Davi, está fazendo referência não à justiça própria para a salvação, mas à sua inocência. Essa ideia que harmoniza perfeitamente com a palavra integridade a seguir. Davi clama, pelo julgamento de acordo com a justiça, conforme a integridade que há na vida dele. A ideia é vindicação mesmo de Davi. Davi pede que seus inimigos, os verdadeiros culpados, sejam julgados, como nós vemos nos versículos anteriores, e se declara inocente e íntegro. Querido, você hoje pode se chegar diante de Deus, se arrepender, clamar a Deus perdão pelos seus pecados e reivindicar essa justiça de Deus sobre a sua vida. Nós vimos esses dias o estudo sobre o coração contrito e quebrantado, O sacrifício de justiça, que é exatamente isso aqui. É a gente ter um coração quebrantado diante de Deus e aprender como Davi, clamar isso, vindicar isso sobre a nossa própria vida, clamando o perdão de Deus, a justiça de Deus sobre nós. Jesus se fez justo por nós. E como vivemos em um mundo em ruínas, muita injustiça permanecerá impune até o dia do juízo final. Mas a justiça de Deus opera na história. O mal carrega em si as sementes da própria destruição. Além de ser perverso, dá lugar à falsidade, como nós vemos lá no versículo 14. O mal se volta contra si mesmo.
Você cai no poço que cavou para os outros, está escrito lá no versículo 15. A sua maldade recairá sobre a sua cabeça e sua violência atingirá o próprio crânio, está escrito lá no versículo 16. Um exemplo disso está lá no livro de Esther, onde Amã, revoltado contra a vida de Mardoqueu, porque este se recusou a se inclinar e adorá-lo. Ele se recusou a adorar outro a não ser o Senhor. Ele não se submeteu ao decreto do rei. Então Amã mandou fazer uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado nela. Porém, este plano, ao ser descoberto pelo rei Xerxes, o rei mandou enforcar Amã na própria forca que ele havia feito para Mardoqueu. Você pode ver essa história lá no livro de Esther. Quem odeia, querido, acaba sendo odiado. Quem engana, acaba sendo enganado. Quem faz a fofoca, acaba se tornando o alvo da própria fofoca. Não se permita ser desencorajado, intimidado, ser levado ou tentado pela maldade à sua volta. Deus é justo e prova o coração e os pensamentos, diz lá no versículo 9. Deus é justo, provas o coração e os pensamentos. Deus é escudo e salva os retos de coração, diz lá no versículo 10. Deus é justo juiz, ele salva os retos de coração. Jesus é o Rei justo, que se fez justiça por nós. Então que possamos clamar ao Senhor por sua justiça sobre nós, não nos deixando levar com a maldade, com os pecados que tem à nossa volta no mundo de hoje, que possamos ser como Davi e aprender a vindicar sobre nós esse Deus, esse Senhor que se entregou por nós e se fez justo juiz em nossas vidas e o faz até hoje por nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.